Nossa reflexão hoje na Palavra de Deus é sobre o versículo 7 do capítulo 3 da primeira carta do apóstolo Pedro, onde nós lemos: Maridos, vocês igualmente vivam a vida comum do lar com discernimento, dando honra à esposa por ser a parte mais frágil e por ser co-herdeira da mesma graça da vida. Agindo assim, as orações de vocês não serão interrompidas. Aqui nós temos três aspectos dessa mensagem do apóstolo. Aqui está se tratando do princípio da diferença biológica e não da superioridade e inferioridade sexual. Aqui não está falando de que o homem é superior sexualmente, né, e a mulher é inferior. Não está falando de... Pedro não está se referindo a essa superioridade de sexos. Antes está falando da diferença natural, biológica do corpo físico, que o Criador criou. O homem e a mulher, que na alma são seres iguais. Como diz aí, vamos falar depois, que são todos herdeiros da mesma graça. E o apóstolo Paulo diz que em Cristo não existe nem homem nem mulher. Então nós somos dotados de uma alma, ou espírito. Nós somos um ser espiritual perfeito que habitamos num corpo físico. E quando nós saímos desse corpo pela a morte, nós continuamos a existir como um ser em perfeita consciência. E nesse aspecto não existe alma macho nem alma fêmea, nem a alma frágil e a alma forte. Todos somos iguais. Aqui Pedro está se referindo que nós somos seres espirituais que temos os mesmos deveres morais, a mesma dignidade humana, o homem e a mulher, só que o Criador nos dotou de corpos fisicamente diferentes, com potencialidade de atividade de forças diferentes. Por quê? Porque a mulher Deus lhe deu a missão materna de cuidar dos filhos, da prole, no lar, né? É aquela missão afetiva. É claro que o pai também tem essa missão. Enquanto que o pai, o homem, tem a função paternal de prover, sustentar, proteger a família. Essa é a diferença. Não está aqui falando que de sexo frágil, a mulher é frágil. Não. Isso se refere à questão de trabalho. Deus dotou o homem com um corpo. Isso está confirmado cientificamente. E ultimamente houve uma polêmica aí dos transexuais, que homens que se declaram femininos, mulheres, e para competir com as mulheres. E isso foi contestado até por aqueles que são defensores dos transexuais. Por quê? A estrutura física, como diz a atleta olímpica Ana Paula Renke, né, que são diferentes as forças. E foi comprovado que aquele atleta, como homem, ele foi inexpressivo. E entre as mulheres, ele ficou muito lá na ponta na classificação. Então, isso é um fato biológico, queira ou não as feministas aceitar isso. É da natureza. Então aqui Pedro não está falando que a mulher é o sexo frágil, né? Não. Está falando que ela é dotada de um corpo que
não foi criado para exercer funções, trabalhos manuais pesados. E aqui está falando do passado. Em todas as culturas e sociedades, as mulheres foram, e ainda são, em algumas culturas, exploradas em trabalhos pesados, na lavoura, né? Na lavoura manual. Agora, não está dizendo aqui na questão tecnológica, aí não tem problema. Aonde não exige esforço físico, braçal como antigamente, ou em trabalhos como hoje, né, de serventes, lá os peões abrindo vala, então construindo muralhas com pedra, cortando pedras nas pedreiras. Então, a estrutura física do ser humano, do homem, né, do sexo masculino, Deus dotou o seu corpo com essa força maior para exercer essas atividades. Enquanto que a mulher, ela foi dotada de um corpo fisicamente com uma missão diferente, com a potencialidade física diferente, o que não representa, repito, que ela seja, como pessoa humana, ambos, marido e mulher, são diferentes. E isso é o que Pedro diz aqui, né? Então ele diz, olha, por ser a parte mais frágil e por ser cordeira da mesma graça, parte mais frágil, como já disse, fisicamente, e herdeira da mesma graça, aqui está a igualdade, tem a mesma responsabilidade moral como ser humano e tenha o mesmo direito e prerrogativas dadas por Deus para exercer a graça de Deus. Muito bem. Agora, é claro que com a tecnologia, hoje a mulher ela pode trabalhar em operações de máquinas e assim por diante. Eu estive, certa ocasião, na década de 80, visitando uma comunidade de americanos aqui no Brasil, na região de Montevidéu, ali na igreja. Eles são evangélicos. É interessante que no domingo, ali estão aquelas mulheres tão delicadas, né? Aquelas jovens ali no culto. Então, como ser feminino. Mas, na segunda-feira, você vai encontrar aquelas mesmas jovens, né? Ali, mulheres, geralmente solteiras, em cima de tratores, trabalhando, arando terra. Por quê? Aí não exige aquele esforço pesado que era antigamente. E isso é que Pedro estava condenando, a exploração do marido no trabalho pesado. E isso constituía-se em pecado, e aí vem a consequência. O que ele diz aqui? Agindo assim, as orações de vocês não serão interrompidas. Isto é, quando o marido reconhece a sua esposa e trata ela com honra, não explora ela em trabalho, em esforço físico que é próprio dele, ele está honrando ela. E isso contribui para que, quando ele ora, Deus ouve a sua oração. E se ele age de maneira contrária, Pedro, repito aqui, ele diz assim, agindo assim, as orações de vocês não serão interrompidas. O que significa se agir o contrário, não honrando, não considerando essas diferenças físicas, de potencial físico dos corpos, entre marido e mulher, homem e mulher. Então, no caso da relação conjugal, isso impede que a oração do marido, do homem, seja ouvida, porque é uma atitude de injustiça e Deus não ouve quem age de maneira injusta. Portanto, repito, Pedro aqui não está defendendo machismo, como alguns ignorantemente afirmam sobre esse texto, criticando. Ele não está defendendo o machismo que tem sido, através da história, uma evidência, uma atitude injusta do sexo masculino, do homem. Ele está falando que nós devemos respeitar essa diferença natural, biológica, das diferenças de potencialidades físicas do corpo masculino e do corpo feminino, do homem e da mulher.